Fala galera, bem-vindo à disciplina de mecânica estática, sou o professor Pablo Amorim. Olha aí, exercício tranquilinho. Pensa no seguinte, eu tenho uma pinça, um balancinho, alguma coisa do tipo para içar uma carga. Ele faz isso aqui, ó. Ele pega isso daqui. E ele pede o seguinte no exercício. Para um peso de 8 kN, né? Ele está sendo içado no topo, com a mesma intensidade, é claro, de 8 kN. Determine as forças no pino A e a força horizontal gerada aqui na minha viga no ponto B e F. Ele já me deu uma premissa aqui importante, que ele fala o seguinte: se minha pinça ela tende a fechar, à medida que eu levanto aqui, ela tende a fechar esses dois pontos e também tende a fechar esse. Porém, aqui provavelmente tem um batente ou atrito que não deixa essa pinça fechar, né? Então qual a força quando ele tende a fechar que ele gera aqui? Bom, galera, para isso a gente tem que fazer diagrama de corpo livre do elemento. Vamos pensar da seguinte forma. Pô, diagrama de corpo livre do elemento, né? Se aqui é 8, né? Se esse cara pesa 8, se eu tenho 4 aqui, kilonewton, aqui é 8. Bom, tranquilo até aí. Vamos fazer o seguinte agora. Então vamos olhar cada elemento. Eu não consigo ver mais nada, a não ser também, como ele já falou, tem umas forças horizontais aqui que eu vou chamar de Fx e Bx. Agora pensa o seguinte, vamos olhar cada elemento. Eu tenho aqui o elemento, vou desenhar um elemento DE, o elemento DE, vou botar aqui DE, e aqui eu tenho aquele elemento maior, que é a minha pinça, né? Que é a parte principal aqui que vai fazer esse içamento dessa carga, que eu vou chamar aqui de EAB. Aqui no ponto B, então, nós temos a força Bx, que eu preciso de calcular, e a força BY, né, que a gente já sabe que é 4 kN, metade para cada lado aqui da minha pinça, tá? Para essa viga. Bom, se ele é pinado, nós temos forças em X e forças em Y. Essas mesmas forças são consideradas aqui, porém, em sentidos contrários. É X e é Y. Interessante que entre essas duas forças eu tenho aqui, foi dado um ângulo de 45 graus. Se aqui é 160, aqui também é 160. Beleza? Se 45 graus aqui, né? Então eu tenho que essa distância aqui, ó, é de 160 e essa altura aqui que foi dada também de 140, tá? Aqui embaixo agora, não mais lá em cima. Porém, o interessante é que por ser 160 graus, 45 graus, né? Esse ponto D aqui, essa barra, se aqui é 8, cada barra dessa suporta 4 kN. Então eu tenho 4 kN aqui, 4 kN aqui. Se elas... Por que 4 kN aqui? Se a força que trabalha nela está com um ângulo de 45 graus, cada uma, né, os catetos são iguais. Consequentemente, esse daqui também vai ser o mesmo valor desse. É X e é Y. Se essa minha barra, apesar de ser uma estrutura, uma máquina, a minha barra aqui está pinada apenas nos extremos, eu tenho força na mesma linha da barra. Então eu tenho que a X e a Y são iguais às minhas forças também lá no ponto D. Então 4 aqui, consequentemente 4 kN, 4 kN. Bom, até aqui nada novo, né? Isso daqui é um importante para se determinar esse cálculo. Quando a gente olha e fala, pô, que difícil, né? Trabalhar com isso. Bom, a parte de dimensionamento, qual a espessura das chapas, espessura de vigas, se a gente vê em resistência de materiais e depois ainda em outras disciplinas. Porém, ele pede o seguinte, qual a força em AX e AY? A força no ponto A. Se ele é pinado, reações AX e AY, né? Agora, galera, olha só. Conheço essas duas, não conheço. 3 incógnitas, 3 equações que são, se eu começar por somatória, vamos fazer aqui em cima, somatória de momento no ponto A igual a 0. Por que eu escolhi o ponto A? Ponto A elimina o máximo de incógnitas possíveis, trabalho só com essas duas e essas duas. Quem é que gera momento no ponto A? Então 0, tudo que está para cá positivo, 0 igual a, então eu tenho 4 vezes 160, vou botar aqui menos 4 vezes 160, opa, esse 4 aqui também gera, ó. Menos 4 vezes 140. A X e a Y não gera momento no ponto A, porém o Bx gera. Bx gera momento positivo, então vou seguindo aqui, ó. Mais Bx vezes
essa distância total, força em x, distância em y, de 300 vezes 300. E esse 4by, negativo também, menos 4 vezes. Então aqui, ó, essa distância aqui de 300, que apesar no desenho não está representada corretamente, exatamente nesse ponto, vamos considerar que seja aqui nesse ponto. Então eu tenho que o meu bx, galera, nada mais é do que 4 vezes 160, mais 4 vezes 140, mais 4 vezes 300, ou 4 vezes 600. Dividido por 300 do bx, passei o 300 do bx dividindo, eu tenho que o bx é igual a 8 kN. Bom, tá aqui a resposta que a gente precisava, uma delas é a força horizontal lá no ponto B e, consequentemente, também no ponto F. Quando a gente analisa o ponto F, já desenha aqui qualquer coisa. Se eu fizer a somatória de forças em Y, de cara aí, ó, somatória de forças em Y igual a zero, tudo que está para cima é positivo, eu tenho lá 4 menos 4, 4 menos 4, mais a Y. Então a Y igual a zero. Mais uma resposta aí. A Y igual a zero. Seguindo, se eu fizer a somatória de forças em X, as forças que eu tenho em X são Bx mais AX mais EX. Então, meu AX vai ser igual a, passa para o outro lado, né? Eu tenho lá o Bx mais AX mais EX. Então, aqui eu tenho que o meu Bx é igual, o meu AX é igual a menos Bx menos EX, ou menos 8 menos 4. Se as forças estão indo para lá, né? O meu AX deveria estar contrário e a intensidade do AX é igual a menos 12 kN. Tá aí a outra resposta que a gente precisava. Aqui faz problema. O interessante dele, apesar da força aqui ser apenas 4, olha a intensidade que é gerada nesse ponto aqui, por conta, isso aqui faz cisalhamento no pino, né? As barras tendem a fazer isso aqui, ó. Então ele tende a fazer um cisalhamento, elas tendem a arrancar, a sair mesmo, né? Esses elementos aqui embaixo, né, vamos dizer, ela faz isso aqui, ó. Tende a fugir mesmo, fazendo um cisalhamento grande aí com a intensidade de 12 kN. Se eu fosse olhar a outra seção, o elemento DC e o outro elemento maior, que é o elemento CAF, acharíamos as mesmas reações. FY, FX, aqui, idem dele, força Y, que está sendo puxado, né? 4 e 4. E aqui as minhas forças, se eu representei lá dessa forma, eu vou representar contrário aqui. As distâncias são iguais, então qualquer um dos elementos que pegasse para fazer, chegaria nos mesmos resultados. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí, dá um like aí. Bons estudos, galera. Valeu!